Olá, amigos e amigas de Vidiversos. Sempre se disse que o papel do Supremo Tribunal Federal, e esse é um argumento que foi muito usado durante o processo penal do mensalão do PT, é o de assegurar a paz social na União, ou seja, fazendo cumprir as leis, respeitando os contratos de toda a ordem firmados na sociedade e fazendo com que esses contratos sejam respeitados. O Supremo trabalharia para o fortalecimento da paz social. Um dos contratos, por certo, é o de penalizar os criminosos condenados por corrupção, provavelmente o pior crime que pode acontecer após os homicídios e assassinatos, porque atentam contra a vida de cidadãos física ou psíquica. Me lembro de haver ouvido repetidas vezes o ministro Sopa de Letrinhas, o campeão da hermenêutica Celso de Mello, repetir o mantra da paz social em seus votos. Pois bem, agora, sob a presidência de Dias Toffoli, ex-advogado do PT, de Lula e de José Dirceu, notórios bandidos, corruptos, lavadores de dinheiros, o Supremo abdicou de proteger e promover a paz social para promover justamente o contrário disso, a disruptura da nação. O Supremo perdeu a sua função porque não trabalha mais pela paz social. Ao contrário, trabalha contra a paz social, trabalha a favor da desordem. O ex-militante petista Dias Toffoli, assulado todo santo dia pelo deplorável colega Gilmar Mendes, um ministro que não pede licença para ofender quem quiser, como todos os procuradores e promotores do país, chamados de bêbados, e nominar desafetos, injuriando-os e difamando-os, como o advogado paulista Modesto Carvalhosa, esses dois tornaram o Supremo Tribunal Federal em uma delegacia de polícia, uma superdelegacia de polícia. E daquele prédio característico da Ilha de Fantasia, que é Brasília, eles comandam uma legião de absurdos. O mais recente desses absurdos veio à tona nesta quinta-feira. Dias Toffoli, no uso de um poder imperial nunca antes visto neste país, ao menos desde 1988, determinou requisitar do Banco Central relatórios de inteligência financeira do antigo COAF. Ele fez isso em outubro, exigiu que o Ministério da Economia lhe envie representações fiscais para fins penais elaboradas pela Receita nos últimos 3 anos. Essas comunicações ao órgão do Ministério Público apontam crimes tributários apurados pelo fisco. O despacho está dentro da ação na qual o ministro suspendeu, em julho, a pedido de Flávio Bolsonaro, senador da República, todas as investigações e ações penais abertas com base em dados enviados por órgãos de controle ao Ministério Público sem prévia autorização judicial. Assim como no ofício enviado ao Banco Central, Toffoli determinou que a pasta da Economia informe, entre aspas, os critérios e fundamentos legais, fecha aspas, para a elaboração das representações. Diz ele, devem os respectivos órgãos informarem a base legal invocada para justificar os dados e as informações contidas nos relatórios, inclusive quais dados e documentos são anexados aos respectivos relatórios, além do parâmetro de detalhamento das informações que foram eventualmente compartilhadas
sem autorização judicial. Fecha aspas, escreveu o ministro. Ele também fez perguntas sobre os meios e/ou plataformas pelos quais as representações tramitam, se por papel, e-mail ou sistema digital. É algo nunca antes visto neste país, coisa que somente uma mente petista ou formada no meio petista pode elaborar. Parlamentares do grupo Muda Senado, diante dessa falta de pudor de Dias Toffoli, de Gilmar Mendes, enfim, do Supremo Tribunal Federal, já prometem intensificar a pressão sobre Davi Alcolumbre pela instalação da CPI da Lava Toga e pela abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo. Toffoli está simplesmente requerendo o acesso a relatórios com dados sigilosos de atentem bem, mais de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. Nunca antes na história deste país se viu coisa igual. Tal gigantesca quebra de sigilos fiscais e bancários de tanta gente, de tanta empresa, tudo de uma tacada só. Imagine o que não são capazes de fazer Dias Toffoli e Gilmar Mendes com essa massa de informação sobre gente importante de tudo quanto é setor. Imaginem o poder que isso representa. É poder reunido como nunca antes se viu na história deste país. O Supremo está desmoralizado. Tão desmoralizado que, nesta quinta-feira, o advogado paulista Modesto Carvalhosa, que entrou no Supremo com uma queixa-crime contra Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, pediu ao ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo, que sorteie outro relator para seu processo, por considerar que o sorteado Ricardo Lewandowski é suspeito. E é suspeito porque, no ano passado, Modesto Carvalhosa pediu também o seu impeachment, após Lewandowski mandar prender um advogado que lhe disse a bordo de um avião que o Supremo é uma vergonha. Disse Carvalhosa em seu pedido, enviado a Luiz Fux, que é vice-presidente do Supremo. Abre aspas. Verifica-se inimizade capital entre cidadão e o ministro, o qual, objetivamente, não terá a necessária imparcialidade para o julgamento de processo em que o excipiente seja uma das partes. Fecha aspas. Chegamos a esse ponto em que, por única, exclusiva iniciativa dos ministros do Supremo, eles passam a ser considerados impedidos para julgamentos de processos, por terem insultado as partes. Em pouco tempo, os brasileiros terão que recorrer a cortes internacionais para a análise de seus processos, porque o Supremo Tribunal Federal está totalmente contaminado. O Brasil e os brasileiros precisarão exigir uma solução para esse impasse. Essa corte não poderá continuar no trote atual. Até mais.